Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, este primeiro domingo da Quaresma que celebramos, Quaresma esta que inicia e iniciou na quarta-feira de cinzas, durante a qual nós recebemos as cinzas sobre nossas cabeças para fazer sinal diante do Senhor, que queremos mudar de vida e convertermos-nos para o Senhor. Esta quarta-feira que abriu a Quaresma e que hoje tem o seu primeiro domingo celebrado entre nós, quer nos recordar que é toda ela um tempo de penitência, conversão, mudança de vida. É aí que entram os nossos propósitos. Nós não entramos em uma Quaresma para sair como entramos, mas para sermos transformados por Deus. Por isso é necessário que já antes da quarta-feira de cinzas formulemos os nossos propósitos de mudança. E certamente cada um de nós tem algo para mudar, para se aproximar mais de Deus. Nós vivemos em um tempo, uma época em que as pessoas de fato já esqueceram, em quase toda a sua totalidade, de quem é Deus e para que é que nós estamos no mundo. Muitos ainda tratam Deus, e depois assim também vão tratar o Padre e a Igreja de Deus, como um objeto. Quando está lá preso em uma gaveta, quando preciso, abro a gaveta, tiro, uso e ponho de volta. Assim, infelizmente, se trata a Igreja de Deus. Assim, infelizmente, também nós sacerdotes somos tratados. E, por consequência, nós que somos embaixadores de Deus, Deus é assim tratado. Há um ditado popular que diz que é quando as pessoas sentem o aperto é que se lembram de Deus. Nós estamos num tempo que nem no aperto, mas é um Deus de conveniência. Quando eu tenho um sétimo dia, eu lembro de ir à igreja. Quando eu tenho um batizado, eu lembro de ir à igreja. Talvez num casamento eu lembre de ir na igreja. Quando morre um parente, talvez eu lembre de chamar um padre. E assim vai a vida. E assim talvez eu ache desculpas. E sempre digo isso: quaisquer que sejam as nossas desculpas, são esfarrapadas diante de Deus. Nós somos rápidos em encontrar desculpas para nossos erros, para nosso modo de agir, para permanecer do jeito que somos e dizer: mas eu sou assim, eu não tenho como mudar isso. Assim está bom, deixa eu anestesiar a minha consciência. A primeira leitura do livro do Gênesis nos recorda de Noé e seus filhos, aquelas 8 pessoas que foram salvas do dilúvio. Enquanto Noé construía a arca, todos riam de Noé. A arca não foi um sinal pequeno, coube um casal de cada animal do mundo. Não foi um sinal pequeno, não foi um barquinho que Noé construiu. Todo mundo via a arca. E perguntado, Noé dizia: Deus mandou construir. E todos riam de Noé. E a Sagrada Escritura diz que no dia do juízo, quando o Senhor vier, estaremos como no tempo de Noé, em que todos comiam e bebiam, se divertiam, casavam e se davam em casamento, mas ninguém mais se recordava de Deus. No tempo de Noé, os homicídios, o mal, o pecado, todas aquelas atitudes que hoje são louvadas como modernidade, coisas que a modernidade nos trouxe, já no tempo de Noé eram louvadas como comportamentos dignos, embora indignos aos olhos de Deus. E Deus salva estas 8 pessoas, não porque elas fossem melhores. Entre essas 8 pessoas, apenas Noé foi encontrado justo diante de Deus, e mesmo assim Noé, ao sair da arca, cai no pecado da embriaguez.
A Sagrada Escritura nos diz apenas 8 foram salvos. Para a Sagrada Escritura os números são muito importantes. Não foram 9. 9 no hebraico se diz tzadek, que significa também 9 e significa justo. Não foram 9 justos que foram salvos. Foi um justo com outros 7 piores que ele. E no entanto Deus os salvou e mandou o dilúvio. E Deus diz: a partir de agora nunca mais eu vou mandar o dilúvio para exterminar a raça humana, mas vou reunir as nuvens sobre a terra e sobre elas porei o arco, que nós chamamos o arco-íris, sinal da minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. Ali a humanidade e toda a criação foram reconciliadas com Deus. Não durou muito tempo. Como dizia, tão cedo Noé se instalou, plantou uma vinha e se embriagou. E um de seus filhos riu da nudez de seu pai. E aqui começou novamente a saga nossa, tão própria dos seres humanos, de nos esquecermos da aliança de Deus e nos afastarmos dele. E esta é uma constante em nossa vida. Novamente nós ouvimos neste dia do primeiro domingo da Quaresma esta leitura da primeira carta de São Pedro. Cristo, o único justo, morreu pelos injustos, que somos nós, para nos conduzir a Deus. Não foi para outra coisa. Jesus não se sacrificou para ser o nosso doador de dons, graças e bens, ou para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Pedro diz, quando Jesus morreu na cruz, ele foi em espírito pregar aqueles espíritos que estavam na prisão. Como é o outro nome desta prisão? O limbo dos patriarcas. Lá estavam todos os homens e mulheres que, se bem não eram justos, também não eram tão pecadores para ir ao inferno. E lá eles aguardavam sair desta prisão, receber a vida eterna. Eles não podiam entrar no céu, porque o céu estava fechado. No entanto, o Senhor vai pregar a eles para dizer: aqui está a boa nova. A boa nova sou eu que trago a salvação. E o apóstolo Pedro usa muito bem os termos quando diz: aqueles que estavam na prisão, para com os quais Deus usava de longanimidade. Nós ouvimos domingo passado São Paulo nos dizer o mesmo: deixai-vos reconciliar com Deus enquanto é tempo. Deus usa de longanimidade. Para quem não sabe essa palavra longanimidade, nós podíamos dizer assim: é uma paciência acima de todo limite. Deus vai nos tolerando. Nós sabemos que a paciência de Deus não acaba, mas quando chega ao término, ou quando nós completamos a carga de desobediência a Deus por nossos pecados, então Deus nos deixa por conta. Por isso, os santos padres já nos ensinavam, os apóstolos nos ensinavam e os santos nos ensinam que Deus permite uma certa cota de pecado a cada um de nós. Ele não produz, Ele permite, para ver até onde é que seus filhos vão. Como nós usamos uma expressão popular: amarramos o pé da galinha e deixamos a galinha correr até ver aonde ela estica a corda. Isso é a longanimidade de Deus. Nós com a galinha puxamos a corda e a galinha cai um tombo. Deus não faz isso. Deus não dá tombo em ninguém. Ele deixa aquela corda que não é para nos prender, mas é o seu amor, que nós estendamos essa corda, abusando da paciência de Deus. É aí que se revela o amor e a misericórdia de Deus Pai. No entanto, o Senhor já nos deu as condições para não esticar a corda. Não esticar a corda, essas condições, nós recebemos no batismo. No momento do nosso batismo, fomos tornados filhos de Deus. Não mais criaturas, como todo o universo, mas filhos de Deus.
E como filhos de Deus, já temos um outro estatuto. Já nós não valemos tanto ou tão pouco quanto as coisas criadas por Deus. Mas então é necessário que nós tomemos consciência, e a Quaresma está para isso, tomarmos consciência da nossa dignidade. Nós somos filhos de Deus, e é o amor do Pai que nos sustenta, é o amor do Filho na sua oferenda de sua vida, que se renova em cada Santa Missa, que nos sustenta, é o amor do Espírito Santo que nos sustenta. E nós, como retribuímos a isso? Nós vivemos numa geração que diz amar a Deus, mas nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Nós achamos desculpas, por exemplo, para fazer-se presente, participar, louvar, rezar, adorar o Senhor no domingo, que se chama domingo porque significa dia do Senhor. Nós achamos tudo: praia, diversão, visita, uma falsa doença, qualquer coisa. Longe, está muito perto, estou atrasado, estou com dor de barriga, estou com dor nas costas, estou com dor nas pernas. Nós vamos achando desculpas para não cumprir a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, que é claríssima para aqueles que o conhecem e conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, nos Atos dos Apóstolos, que toda a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Por isso que amanhã se chama segunda. Amanhã não é o primeiro dia da semana, é hoje. E que não falhavam, porque amavam a Deus sobre todas as coisas. E existia o amor e a caridade entre eles. E se conheciam um ao outro as necessidades, e não tinham nada de meu, tudo era nosso. Como nós vivemos de modo tão diferente? Como é que nós nos afastamos tanto de Deus? Recordemos diariamente o nosso batismo. Recordemos que nós fomos lavados, não da imundície do corpo, mas da nossa condição de criaturas, para nos tornarmos filhos de Deus. E há aqueles que dizem e acham desculpas, ou que dizem que não sabem que hora é a missa, não sabem onde é que tem missa. Nós vivemos nesse tempo incerto dessa pandemia chinesa, em que governadores, prefeitos fecham igrejas e parece que isso não tem nenhuma importância. Agora mesmo, numa capital próxima de nós, as igrejas todas foram fechadas. Por qual motivo? Nenhum. Buscai a Deus enquanto podemos nos reconciliar com Ele. O dia que não tivermos mais igreja para ir, o dia que não tivermos mais o sacrifício da Santa Missa, o mundo perecerá. São João Maria Vianney, patrono de nós, sacerdotes, e também o Santo Padre Pio repetiam uma frase constantemente: o mundo poderia viver sem o Sol. Nós sabemos que não pode viver sem o Sol, o nosso planeta, mas o mundo poderia viver sem o Sol, mas não sem o sacrifício diário da Santa Missa. E nós somos não convidados, mas convocados a fazermos-nos presentes em todo o domingo. É por isso que chama-se o dia do Senhor. Não é nosso dia, não é o meu dia de descanso, é o nosso dia. E por que digo isso? Porque nos falta este amor, nos falta esse esclarecimento. Parece uma coisa tão óbvia para mim, sacerdote, mas eu também, antes de ser sacerdote, fui como vós, leigo, e já me era claro isso. Um cristão não pode viver sem a missa dominical, não pode. Não há coisa mais importante, não há ocupação mais importante. E por isso, entre todas as desculpas que nós damos ao Senhor, somente duas são aceitas: aqueles que estão em casa ou no hospital cuidando de um enfermo, ou aqueles que por uma grave necessidade não podem ausentar-se de sua casa, que estão eles mesmos enfermos. Todos os demais não têm desculpas. Nosso amor a Deus não pode encontrar desculpas. Aquele que ama não pode encontrar desculpas diante do amado.
Pode desculpar o amado, mas não pode encontrar desculpas diante do amado. De Deus nós não temos nada a desculpar. Deus não erra, Deus não falha, Deus é Deus, nós não somos Deus. E se o domingo é dia do Senhor, nós devemos rendê-lo ao Senhor. São João Paulo II, nosso querido Papa, ele dizia: o domingo é dia do Senhor e dia da família. Vejam, dia do Senhor e dia da família. Primeiro do Senhor, depois da família. Para que em família nós santifiquemos o domingo. Domingo não é um dia de folga para o cristão, é o dia principal. E por isso não se pode entender como há cristãos que passam a vida inteira ociosos, fazendo nada, e no domingo então é o ócio completo. Parece que o domingo nós voltamos muitas vezes à nossa condição de animal, atirado o dia inteiro, como um bicho, um pobre bicho. Só levanta para comer, às vezes nem levanta para comer, já leva o prato para a cama, como um bicho. Já não se reza, já não se vai à Santa Missa. E vejam, queridos irmãos e irmãs, aqui nesta cidade, em Bagé, e aqui nesta paróquia, a missa já é excessivamente tarde, às 10 horas da manhã. Em qualquer outro lugar, a missa é às 7, às 5, às 6 da manhã. Às 10 da manhã ainda tem gente que não acordou, está lá rolando na cama, porque já no sábado começaram as doenças que o afastam da igreja. Doenças imaginárias, doenças de desculpas esfarrapadas, não as doenças verdadeiras. E então aqui nós podemos fazer esse propósito, nesse primeiro domingo da Quaresma, de vivermos realmente como cristãos, dando o valor devido ao domingo, dia do Senhor. Primeiro ato do nosso domingo, elevar as mãos ao céu em prece, para nos prepararmos bem para chegarmos à Santa Missa. Chegarmos entre meia hora e uma hora antes para rezarmos juntos. Isto é a vida e um programa realmente cristão. O Senhor, antes de iniciar a sua pregação, ele não foi preparar-se, ele já sabia o que devia dizer, mas ele foi fortificar-se. Como? Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá passou 40 dias e 40 noites em jejum. Nós não precisamos fazer um jejum de 40 dias e 40 noites, talvez a gente não aguente, mas nós precisamos muitas vezes nos afastar. O deserto significa esse afastamento das coisas do mundo. Ele foi batizado, João Batista o apontou: este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Começou a multidão a segui-lo, e ele o que fez? Foi para o deserto, para se fortificar. Lá o Senhor sofreu toda espécie de tentação. Nós muitas vezes não entramos no deserto, não nos afastamos das coisas do mundo, e por isso não percebemos as tentações. As tentações estão aí para pegar quem quiser, mas nós que não vivemos em deserto não as sentimos. O diabo tenta de modo especial aqueles que se afastam das coisas do mundo. Há uma expressão popular que diz assim: quanto mais eu rezo, mais minha assombração me aparece. Mas é isso mesmo. Aquele que não reza, aquele que já pertence ao mundo, aquele que está afastado de Deus, não vê tentação nenhuma, porque o mundo, como diz São Paulo, como nos ensina a palavra de Deus, o mundo jaz sobre a sombra do maligno. Este mundo em que vivemos, o príncipe deste mundo é o demônio. Portanto, aqueles que vivem no mundo de modo mundano não vão sentir nada. Se ao caminhar da tua vida tu não te bateres de frente contra o demônio, saiba que o teu caminho está errado. Isso nos ensinava São João Maria Vianney. Se nós não temos a clareza das tentações, então podemos saber, estamos no caminho errado. Aquele homem, aquela mulher que é consciente das tentações, que as percebe diariamente em sua vida, e que busca na graça de Deus e recebe o remédio e a força para vencê-las, este está no caminho correto.
Peçamos ao Senhor essa graça de sermos fiéis. Sugiro fazermos um propósito nesse primeiro domingo da Quaresma, de vivermos realmente como cristãos, diariamente nossas orações, se possível, Santa Missa durante a semana, mas caia céu ou caia terra, Santa Missa todos os domingos. Domingo sem missa, semana sem graça. Sem graça alguma, nem graça humana, nem graça divina. Domingo com missa, semana na graça de Deus. Que o Senhor assim nos ajude neste santo propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.